Shalom, queridos. Boa noite, tudo bem? Graça e paz. É com muita alegria, muita satisfação, muito temor de Deus, mas muita alegria poder compartilhar esse tema com vocês, a gente estudar junto, discutir esse tema juntos, acrescentarmos, tirarmos dúvidas. Quero agradecer a vida de todos vocês que estão nesse grupo de estudo. Sejam todos bem-vindos. Na verdade, um grupo de amigos, né? Um grupo de amigos e um ambiente bem espontâneo, bem alegre. Seja muito bem-vindo. Nós começamos nesse grupo de estudo na semana passada, o primeiro tema, que foi o Evangelho do Reino de Deus, onde a gente trouxe um panorâmico, né? Uma cosmovisão do Evangelho do Reino de Deus, da sua amplitude. Falamos sobre paternidade, falamos sobre intimidade, identidade, cidadania, chamado, destino. E hoje nós vamos desenvolver melhor esse primeiro tema, paternidade. Eu sou apaixonado nesse tema. Porque é uma verdade chocante, marcante, dramática para alguns, mas a revelação de Deus para o mundo é a grande bênção, né? Talvez o maior de todos os presentes que nós podemos receber de toda a obra de Jesus, sem dúvida, é a paternidade de Deus. E hoje nós vamos entender um pouco disso. Vamos orar um pouquinho? Pai, eu quero te agradecer, meu Deus querido, meu Dad, meu Abba, minha fonte. Obrigado pela minha vida, pela minha existência. Obrigado pela vida de cada pessoa, Pai, que está conectado conosco, que está nesse grupo de estudo, que vai ver esse vídeo depois, em outros até anos adiante. Eu oro em nome de Jesus para que o teu Espírito, Pai, Daddy, o teu Espírito Santo, possa iluminar o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, a fim de que essa não seja uma informação, Pai, a fim de que essa seja, meu Deus, uma verdade iluminada, que nós possamos sentir a tua paternidade, que nós não possamos apenas saber da tua paternidade, mas também sentir a tua paternidade, Daddy. Percebê-la, usufruir dela, meu Deus. Eu quero te agradecer, Pai. E desde agora eu oro a Ti, ó Yeshua, Jesus, querido, Senhor Santo dos céus e da terra. Nos apresenta, o Pai, descortina. Apresenta, o Pai, aos nossos corações e apresenta, o Pai, Senhor, a todos que verão esse vídeo. Que essa mensagem corra pela boca de profetas, de pastores, de homens de Deus, de evangelistas, de homens e mulheres que vão pregar esta mensagem, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, eu te peço graça sobre nós, para que nós possamos usufruir, viver, sentir a tua paternidade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá começar a desenvolver esse tema, queridos. Paternidade no reino de Deus. Olha que maravilha, paternidade no reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus, paternidade. O primeiro texto bíblico está em Mateus 23, no capítulo 9, e é um texto que eu amo. É um texto que poucas pessoas o entendem devido à sua profundidade. Jesus soltou esse texto como uma flecha, assim, ó, para atingir o alvo dela. Olha o que ele diz. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Veja que esse texto não é uma metáfora, esse texto não é uma alusão, esse texto não é não é algo assim que tem uma interpretação, que você pode ter várias interpretações.
Esse texto ele é literal, objetivo. É como uma flecha que acerta o alvo. Olha o que Jesus está dizendo. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Isso fala da paternidade de Deus sobre nós. Essa paternidade sobre nós, queridos, não é uma paternidade simbólica, apenas ilustrativa ou meramente ilustrativa. É uma paternidade real, vigente, mensurável. É uma paternidade que está estabelecida da parte de Deus em nós, os que recebemos a Jesus, e que nem sempre está sendo percebida pela ovelha, pelo filho. O pai é pai, mas nem sempre o filho se percebe a Deus como pai. E com isso ele deixa de usufruir muita coisa. Essa palavra de paternidade, ia caindo aqui a minha luminária, essa palavra paternidade nesses dias, querido, ela é imprescindível. As pessoas que vão corresponder bem nesses dias de pandemia, nessa próxima década, uma década bem desafiadora para a fé, as pessoas, ou são as pessoas que estão estabelecidas na paternidade. Porque a paternidade traz segurança, traz empoderamento, traz paz, traz um estado de consciência, de identidade, que traz responsabilidade, que traz frutos, que traz empatia, que traz gentileza. Somente uma pessoa que está estabelecida na paternidade de Deus nesses dias, ela conseguirá vencer o mundo nesses dias. Então, vamos lá. Vamos passar aqui, pegando aqui o material. Vamos descer o tema. Mateus 6, 9, vamos ler esses textos? Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz assim... Aqui. Vocês, ao orarem, digam assim: Pai nosso, que estás no céu. Olha, vai vendo. Pai nosso, que estás nos céus. No texto anterior, vocês só têm um Pai e Ele está nos céus. Agora ele diz para nós orarmos assim: Pai nosso, que estás nos céus. Vai vendo que não se trata de uma ilustração ou uma alusão, não. É algo real, literal. A paternidade de Deus nas nossas vidas é literal. Deus é o nosso verdadeiro Pai, a nossa fonte, perdão, a nossa origem. A nossa origem. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Eu amo esse texto. Esse texto, ele retrata bem essa realidade. Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, diz assim... Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Recebemos um espírito, qual espírito? O Espírito Santo, por meio do qual clamamos, que clama dentro de nós, que nos impulsiona a fazer isso. O Espírito Santo nos impulsiona a fazer isso. Ele nos motiva a fazer isso. Ele nos inspira a fazer isso. A fazer o quê? A clamarmos Abba, Pai. A palavra hebraica Abba quer dizer fonte, nascedouro, origem. Sabe, nascente de um rio? Sabe como é a nascente de um rio? A minha nascente, a minha origem, o lugar de onde eu venho, a fonte que me gerou.
Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo através da sua carta aos Romanos. Deus deu, o próprio Pai deu para vocês o Espírito. Jesus enviou, né? Ele diz assim, eu tenho que ir para que ele possa vir. E esse Espírito enviado do Pai clama dentro de nós, Pai, minha fonte, meu nascedor. Ele nos inspira a ver o Pai, a buscar a Deus como Pai. Abba, Pai. No sentido literal. No sentido literal. O seu pai biológico, ele e a sua mãe biológica, eles são seus papais. Seu papai e sua mamãe, que quer dizer pequeno pai. O eterno Adonai, o Senhor, o El Shaddai, aquele que dá o peito, né? El Shaddai, aquele que dá a mama, aquele que alimenta com o seu peito. Está escrito que ele é o Abba, a origem, a sua fonte. Jesus disse, ele é o seu pai. Papai, pequeno pai, pai, grande pai, pai eterno, pai que nunca passa, pai que nunca perece. Está escrito na palavra do Senhor, ainda que o teu pai ou teu papai te abandone, a tua mãe te rejeite, eu não te abandonarei, eu estou contigo. O Eterno chama Israel de filho. Israel, tu és o meu filho. Então, a verdade legítima e literal é que nós temos um pai. E esse pai, Adonai, ele é o nosso pai. Deus não é só o seu Deus, ele é o seu pai. Ele é o seu pai. E você vai entender algumas coisas importantes a respeito disso. Quero ler esse último texto aí que está lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 31. Perdão, 1 João, no capítulo 3, no versículo 1. Está errado aí, ó. 1 João 1, 31. Está errado. É 1 João 3, 1. Diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, porque de fato somos. Olha o que João está dizendo. Vejam com um grande amor o Pai nos amou, de poder sermos chamados os seus filhos. E de fato somos. Olha o que João ainda completa, né? Ele diz assim, e de fato somos. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Qual é o propósito da paternidade? O propósito da paternidade de Deus é formar a estrutura espiritual, psicológica, emocional e física dos seus filhos, dando a eles pertencimento. Guarda essa palavra no seu coração, dando a eles pertencimento. Então, qual é o propósito da paternidade de Deus? Ora, ele é a fonte. Ele é o lugar de onde nós fomos fabricados. Nós existimos porque ele existe. Você existe porque ele existiu primeiro. Você é como um pedaço de um rio que só existe por causa da nascente. Você tem uma nascente, você tem uma origem. E a sua origem de criação, não é de religião, é de criação. É Adonai, é o Pai, Abba, a minha fonte. E qual é o propósito dessa paternidade? Primeiro, te dar um espírito, te fazer. O propósito dessa paternidade é te fazer, te criar. Então, ele te dá um espírito, e com esse espírito você se conecta às realidades celestiais, às realidades espirituais. Você se conecta ao Pai, que é espírito. Você se conecta ao céu, que é uma dimensão espiritual, a casa de Adonai. A sua pátria, né? Está escrito, a sua pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, 20. É através do seu espírito que você se conecta à vontade de Deus, aos pensamentos de Deus, ao conhecimento de Deus, ao poder de Deus. É através do seu espírito que você se conecta a uma realidade espiritual de filho de Deus, de se conectar com a dimensão espiritual da sua origem, o Pai, e o seu reino, e o seu poder, e a sua palavra. Aleluia! É no seu espírito. E ele criou também a sua estrutura psicológica e emocional.
o que nós chamamos de alma, a mente, os sentimentos, as emoções, as vontades. Então, o propósito da paternidade é criar essa estrutura psicológica, emocional, empoderada, apta para cumprir na terra a vontade de Adonai, apta para cumprir na terra a vontade do Senhor, apta para reinar na terra conforme o mandato que nós recebemos em Gênesis 1, no capítulo 26. Governem, essa palavra governar ali, domine a terra, Gênesis 1, 26, é Hada, do hebraico Hada, do grego Basileia, que quer dizer poder de rei, poder de um soberano. Deus nos fez, nos colocou na terra e disse: tenha poder de rei, tenha poder de um soberano. Aleluia. Já vai, meu amor. Já vai. Só um instantinho. Amém. Vamos voltar aqui. Meu caçula apareceu aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Ok. Isso. Ok. Então, qual é o propósito da paternidade? O propósito da paternidade é criar um filho, criar um ser. Deus queria criar um filho e dar a esse filho, ou filhos, né? Dar a esses filhos um espírito pelo qual ele pode se conectar com o Pai, com as realidades dessa dimensão espiritual, uma estrutura psicológica, emocional, capaz de ele cumprir todo o seu propósito de reinar sobre a terra, cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado, e dar a ele uma estrutura física para ele viver nessa terra. Esse mundo é físico e o homem depende de uma estrutura física. Agora, deixa eu te dizer o efeito disso. É algo muito interessante, muito forte. Veja bem, veja bem. Essa estrutura emocional, psicológica do homem, para ele se sentir autoconfiante, para ele se sentir seguro, para ele ter vontade forte, decidido, ser um homem justo, responsável, para ele ser um homem de interesse, um homem entusiasta, um homem com autoestima, um homem aberto, né, receptivo, empático, harmônico, para ele ter alegria, para ele ser um homem produtivo, resoluto, dinâmico, proativo, ou seja, para ele ter a capacidade de viver nessa terra como um filho de Deus, cumprindo todo o seu chamado, ele depende de uma coisa, de uma coisa. Todas essas virtudes psicológicas e emocionais que eu te falei começam com a unidade. Unidade. Unidade, querido. Grava isso. A unidade com o Pai. Quando nós estamos unidos ao Pai, quando nós estamos ligados ao Pai, e agora você vai entender por que Jesus disse assim: sem mim, vocês nada podem fazer. Vocês vão entender por que Jesus ficava tanto tempo com o Pai. Olha o que acontece. Quando nós temos unidade com Jesus, com o Pai, com o nosso Pai, quando nós sabemos, percebemos, assimilamos no Espírito que Ele está em nós e que nós estamos nele, como Jesus disse em João 17, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Quando nós entendemos essa realidade da paternidade, não só como informação, mas nós assimilamos ela no nosso entendimento e passamos a perceber que Deus é o nosso Pai e que Ele está conosco, ou seja, quando nós temos unidade com o Pai, nós nos tornamos pessoas autoconfiantes, seguras, afetuosas, cheias de amor próprio, pessoas com vontade, com estado de consciência aguçado de identidade, justo e responsável. Nós nos tornamos pessoas cuidadosas, compreensíveis, maravilhosas. Desenvolvemos igualdade, autoestima, entusiasmo, contentamento, alegria, aceitação, abertura, harmonia, empatia. Tudo isso é fruto
da ligação, da unidade com o Pai. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Todo desarranjo, todo mal, toda desestruturação do homem criado por Deus, a raiz, a mãe de tudo, é a separação. É o oposto da unidade. É a separação. A unidade gera tudo que eu falei para vocês. A separação gera tudo ao contrário. E onde é que essa separação começou? Essa separação começou desde o Gênesis, quando Adão caiu. Que ele se sentiu separado de Deus. Que ele se sentiu afastado de Deus. A primeira coisa que Adão teve foi medo. Está escrito. Eu tive medo e fugi de você. Veja bem, a separação já gerou medo. E o medo gera ansiedade. E a ansiedade gera todo tipo de desestrutura e desarranjo comportamental. Então, olha o que está escrito aí. A separação no Éden é a mãe de toda desestruturação do homem criado por Deus. Paternidade, querido, não é só para você saber que Deus é o seu pai. Não é só para você saber. Paternidade, ela acontece no nosso interior e ela põe em ordem toda a nossa estrutura profética de conexão com o céu, de conexão com a palavra de Deus, de alinhamento com o coração de Deus, de alinhamento com as profecias. E ela também nos empodera psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Paternidade não é para saber, a paternidade ela constrói o Filho de Deus. A paternidade ela estrutura o Filho de Deus, ela empodera o Filho de Deus. Paternidade não se trata de informação. Paternidade não é uma questão de eu saber que eu sou filho de Deus. É de essa verdade espiritual fazer um verdadeiro rearranjo na minha vida espiritual, psicológica, emocional e física. A paternidade põe em ordem, pela unidade com Deus, ela põe em ordem toda a minha estrutura psicológica, emocional e física e me torna apto espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente para cumprir todo o propósito de Deus na terra e representá-lo e dar os seus frutos. E a separação? A separação é a antítese, é a verdadeira antítese. Por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas de boa intenção, bem motivadas, pessoas queridas, pessoas que nós amamos, que infelizmente têm uma visão de servo. Ele não consegue se ver como filho, ele só consegue se ver como servo. E o filho, ele se une ao pai, e essa unidade põe em ordem toda a estrutura da existência dele, toda a condição de existência dele. Nós falamos muito isso na aula passada, né? O Evangelho do Reino de Deus, além de cumprir algumas coisas, ele altera a nossa condição de existência na presença de Deus e nesse mundo. Deixa eu te dizer o que eu vou dizer terapeuticamente, é neurociência. Não é eu que estou inventando aqui qualquer coisa dizendo para vocês, não. É neurociência, é terapia, é psicologia. A separação, ela causa depressão, solidão, sentimento de abandono, sentimento de desamparo, medo de perca, ansiedade, pânico, que gera raiva, agressão, histeria, fúria, que gera ofensa, ressentimento, mágoa, que gera culpa, que gera autopunição, decepção, que gera hostilidade, que gera apatia, pessimismo. Tudo isso é gerado pela separação. Tudo isso gerado pela separação. Então, veja,
Querido, o propósito de Deus é restaurar a nossa vida na presença dele. É nos fazer seus filhos, é nos ligar a ele de novo. Está escrito que quando Jesus disse, está consumado, Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado, a Bíblia diz que imediatamente o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou, ou seja, o véu da separação do Santo dos Santos com o homem, com o sacerdote. O véu se rasgou de cima a baixo. Houve uma abertura, ou seja, era um sinal espiritual de que a separação do homem com Deus foi extinguida, foi aberta a porta. Paulo vai falar isso, ele diz assim, olha, entremos na presença de Deus com ousadia e encontremos no trono dele graça sobre graça. A primeira obra, depois da consumação de Jesus na cruz, foi o véu do templo se rasgar, o véu da separação do homem com Deus. Por quê? Porque a separação, o sentimento de abandono, o sentimento de desamparo, é a mãe de toda desestrutura espiritual, psicológica, emocional e física. A separação é a mãe de tudo que não presta na vida do homem. Portanto, a paternidade, ela veio para ligar o filho ao pai. Ela veio para unir de novo o filho ao pai. O véu se rasgou imediatamente, porque ligando o filho ao pai, a unidade sendo estabelecida, o espírito se reconecta ao céu e o rearranjo estrutural, psicológico, emocional, ele acontece na paternidade. Na paternidade. Deixa eu seguir aqui adiante. Eu vou te mostrar 2 textos, só para você ter uma ideia na prática do que eu estou dizendo. Esse primeiro texto está no livro de Salmos, no capítulo 38, a partir do versículo 4. Eu vou te mostrar 2 textos bíblicos compostos pelo mesmo homem, tá bom? Pelo mesmo homem, Davi, pelo mesmo homem. E esse homem viveu um momento semelhantes de guerra, de conflito, de perseguição. Só que num desses momentos, ele tinha plena convicção que o pai estava com ele. E em outro momento, ele percebeu que o pai tinha abandonado ele. E aí você vai ver como há o desarranjo da estrutura psicológica, emocional e de comportamento quando a pessoa não sente o pai, quando ela não se sente ligada ao pai. Presta atenção, Salmo 38, versículo 4 em diante, diz assim, Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Olha aqui, Davi aqui, ele está percebendo, é o que ele está percebendo, eu não estou dizendo que é verdade, é o que ele está percebendo. Ele está percebendo que o Senhor está repreendendo ele com irado. Ele está percebendo que o Senhor está irado com ele, que o Senhor está enraivado dele. Olha o que ele diz, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Na cabeça de Davi, o pai está atingindo ele, está soltando flechas contra ele. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. O nome disso é doença psicossomática. É quando aquilo que está aqui, me matando aqui, começa a afetar o meu corpo. Doença psicossomática. Olha Davi dizendo assim, olha, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Ele está tendo doenças de pele. Vocês estão percebendo? Ele está todo somatizado, as emoções dele estão somatizando no corpo dele inteiro. Doenças de pele, ele está tendo doenças de pele. Estou
encurvado e muitíssimo abatido. O nome disso é depressão. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Olha o próprio Davi dizendo: sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita. As forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. O nome disso é depressão, querido. Depressão. A luz dos meus olhos se foram. Depressão. Aí olha o que ele começa a dizer aqui. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Ou seja, nós temos aqui um homem que, além de estar totalmente doente, além de estar depressivo, está tendo sentimento de perseguição. Acho que todo mundo está tramando, todo mundo está falando dele. Você já viu quando a gente fica doente na alma? Parece que está todo mundo falando da gente. Olha o que acontece. Ele diz assim: como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam às minhas custas, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Ele está tendo um sentimento de acusação, querido. O que nós temos aqui é um homem que errou, que adulterou. Você conhece a história, Davi, né? Adulterou. Esse adultério, a repreensão do profeta fez ele se culpar, ele está se culpando, ele está se acusando, e ele está se autopunindo, ele está magoado com ele mesmo, ele está se autopunindo, ele está tendo uma série de doenças emocionais, ele está tendo pensamentos de perseguição, e ele sabe que ele se sente acusado pelos seus próprios pecados. Aí ele continua dizendo assim: os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me porque é o bem que procuro. Agora deixa eu te dizer por que Davi sentiu tudo isso, manifestou tudo isso, chegou a essas conclusões. Nós temos aqui, presta atenção, nós temos um homem aqui achando que o Senhor está com raiva dele, achando que o Senhor está flechando ele, é isso que ele tá vendo, um Deus vingativo. Ele está vendo o Senhor como um Deus irado contra ele, flechando ele. Nós temos aqui um homem se culpando pelos seus pecados, se martirizando pelos seus erros, não se aceitando, não se perdoando. Nós temos aqui um homem adoecido por causa das suas emoções, doenças de todos os jeitos. Um homem depressivo. Um homem que, quando seus inimigos estão se cercando, ele começa a perceber todo mundo tramando, ele se sente vitimado, ele se sente vítima. Ele se sente totalmente impotente, ele diz assim, sem forças, estou esmagado. Olha a palavra dele, né? Eu estou esmagado. Nós temos um homem aqui nessa estrutura espiritual, psicológica, emocional e física que eu acabei de te passar. Agora, você quer saber a causa? Você quer mesmo saber a razão disso tudo? Siga lendo o texto. Olha o que ele diz. Olha por que Davi chegou a todo esse entendimento. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim. Ó, meu Deus. Por que Davi chegou a esse desarranjo espiritual, psicológico, emocional e físico? Porque ele se sentiu separado de Deus. Ele sentiu que Deus estava se afastando dele. Medo de perca, medo de perder a presença do Senhor. Não fique longe de mim, não me abandones, medo de perca. Separação. Se sentindo abandonado, se sentindo indesejado. Separação. A separação é a mãe de tudo que não presta
na nossa vida espiritual, emocional, psicológica e física. Agora eu te pergunto como é que nós vamos corresponder na nossa fé nesses dias. Você que está aí do outro lado me vendo, como é nesses dias de perseguição, nesses dias de desafio de fé. Nós estamos agora em 2020, em junho de 2020, em plena uma pandemia. Como é que você vai se manifestar empoderado, se manifestar crente, agindo, dando frutos em todas as estações, se sentindo animado, encorajado, dando fruto da sua fé nesses dias, se você se sente separado de Deus? Se você começa a se reprovar pelos seus erros? Se você fica aí achando que Deus está se afastando de você porque você tem comportamentos reprováveis? Se você se autopune, se você acha que o Senhor pode te abandonar pelos teus pecados, a separação, o sentimento de separação, aquele sentimento de achar que vai perder a presença de Deus por um comportamento reprovável, querido, essa é a mãe de tudo que não presta. Eu vou te mostrar agora, preste atenção. Esse mesmo Davi, ele está agora no Salmo 23, ele vai relatar uma mesma situação de inimigos cercando, de dificuldades, de um erro, de erros de reprovação, comportamentos autorreprováveis. E você vai ver que a percepção dele é outra, a resposta dele é outra. O estado de empoderamento psicológico e emocional dele é incrível, é absurdo. E ele dá frutos extraordinários por causa de uma coisa. Ao contrário da separação, neste caso, ele sente que o Senhor está com ele. Ele sente que o Senhor está unido com ele. Ele sente que ele é um com o Pai. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Veja bem, algumas traduções dizem nada me faltará. A tradução original correta, mais precisa é: o Senhor não me faltará. É o Senhor quem não faltará. Não é as coisas que não faltarão. É o Senhor, é a presença do Senhor que não faltará. Então veja, agora aqui nós temos um homem com uma outra cabeça. Esse homem aqui, ele tem certeza que o Pai está com ele. Ele tem certeza que o Pai está com ele e jamais faltará. Agora vamos ver as consequências. No Salmo 38, nós vimos a consequência de um homem pensando do aspecto de separação de Deus e as consequências. Agora nós vamos ver o intelecto, o espírito, as emoções de um homem, o físico de um homem que está pensando segundo a unidade com Deus. Ele tem certeza que ele é amado de Deus, que ele é aceito de Deus, que ele é querido de Deus. Esse homem aqui do Salmo 23 tem certeza que, ainda que ele tenha atitudes reprováveis, o Pai estará com ele. Agora veja a diferença. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Nós estamos vendo aqui, em primeiro lugar, um homem grato, um homem agradecido, um homem que está reconhecendo que toda a sua vida tem sido guiada pelo Senhor, que tudo de bom que tem acontecido é porque o Senhor tem feito acontecer. O Senhor está levando ele a águas tranquilas, o Senhor está levando ele a pastos verdejantes. Gratidão, reconhecimento, honra. Olha aqui, olha a estrutura psicológica e emocional deste homem. Honra, reconhecimento, gratidão, conexão com o céu. Ele está vendo o Senhor guiar ele. Agora preste atenção. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele tem discernimento, ele conhece a vontade de Deus. Ele está vendo o que Deus está fazendo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu está comigo. Preste atenção. O Vale da Sombra da Morte é em Israel, alguns historiadores dizem, que eram regiões montanhosas. E nessas regiões montanhosas, a passada das ovelhas é estreita, né? Elas andam em filinho, uma atrás da outra. Não é como nos vales, que ficam ali aquele amontoado. Não, é uma atrás da outra por causa do penhasco.
Olha o que Davi está dizendo. A tua vara e o teu cajado me consola. Vara, aquela parte reta do cajado, aquela parte que toca no chão, a parte reta, é a vara. E a vara serve para quê? O pastor usa ela para dar um toquinho no pé da ovelha quando a ovelha está distraída, quando a ovelha está errando o alvo, está errando o caminho, para que ela não caia no penhasco. Ou seja, a própria palavra hebraica significa errar o alvo, pecado. A própria palavra hebraica para pecado é errar o alvo. Pecado, no hebraico, é literalmente errar o alvo, errar o caminho. Olha o que Davi está dizendo, ainda que, eu vou traduzir aqui, né, na minha percepção. Olha o que Davi está dizendo, ainda que eu erre o alvo, ainda que eu erre o caminho, ou seja, na nossa linguagem cristã atualizada, ainda que eu peque, ainda que eu erre, ainda que eu falhe, ainda que eu tenha uma atitude reprovável diante de Deus. E aí ele continua dizendo, o teu cajado, o que é o cajado? O cajado é aquela parte da curva, né? Aquela parte que serve para agarrar a ovelha caso ela caia. Então, se ela errar o caminho, a vara toca para ela não errar. E se mesmo assim ela insistir no erro e for cair no penhasco, o pastor vem com o cajado e agarra ela na cintura, né? no pé do tronco dela e traz ela de volta. Olha a visão desse homem de graça, de amor, de perdão, um amor de Deus bíblico, aquele amor que está escrito, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem nada desta era, nem da era por vir, pode nos separar, pode te separar do amor de Deus, do Pai. Aqui sim nós temos um homem totalmente conscientizado de quem o Pai é e de quem ele é, do perdão de Deus, da graça de Deus. Ele diz assim, ainda que eu erre, ainda que eu tenha atitudes reprováveis, ainda que eu insista no erro, escorregue e caia, eu não temerei, porque o Senhor tem vara para mim, o Senhor tem cajado para mim, porque tu estás comigo. Irmãos, lá no Salmo 38, versículo 4, ele tá morrendo, adoecido, ele está... Olha aqui nós temos um homem empoderado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ele diz, eu sei que tu estás comigo. Não é o meu erro que vai te afastar de mim. Se eu errar, eu me arrependo e volto. E o Senhor me levanta. Está escrito, querido, que Jesus não veio para apagar a chama que fumega. Pelo contrário, ele não veio para esmagalhar a cana quebrada. Não. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, não. Eu vim para salvar o mundo. Ei, eu vim para te ajudar a levantar. Eu já te conheço, eu conheço os teus pecados, eu conheço os teus erros. Eu te amei mesmo assim, eu morri por você mesmo assim, e eu quero te ajudar a sair disso. Eu te libertei para que você seja livre disso. Entende? E Davi diz isso, Davi diz assim, olha, não é o meu erro que vai afastar ele de mim, ele sempre vai estar comigo. Querido, eu quero que você entenda a paternidade de Deus. A paternidade de Jesus te comprou para que você seja filho de Deus. Está escrito em Romanos 8, 28, aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para que eles sejam filhos, segundo a imagem, a semelhança de Yeshua, o primeiro entre muitos irmãos. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ter a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. Deus nos chamou para sermos os seus filhos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos conheceu de antemão e nos elegeu para sermos filhos de adoção. Romanos nos deu um espírito que clama dentro de nós, Abba, Pai. O véu do templo se rasgou. E ele se rasgou para que você se una ao Pai. Para que você saiba que o amor do Pai está contigo. Não para te destruir, mas para te levantar, para te erguer. Ainda que eu erre, ele está comigo para me erguer. E quando você tem essa consciência da paternidade de Deus impressa na sua mente, na sua alma, no seu espírito,
Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você tem segurança, você está com a alma organizada, você está com a psique organizada, você está com o seu espírito vivo, ligado ao céu. Olha o que Davi diz, ele continua dizendo assim: diante dos meus inimigos, quando eu estiver cercado de inimigos, o Senhor vai pôr uma mesa para mim, vai ungir a minha cabeça, vai transbordar o meu cálice. Meu Deus, no Salmo 38 nós temos um homem dizendo: estão todo mundo tramando contra mim, os meus inimigos falam mal de mim o dia todo, me cercam, me ferem o mal. Ó Senhor, vem logo, Senhor, que eu estou morrendo. Nós temos no Salmo 38 um homem desarranjado psicologicamente, emocionalmente, sem discernimento espiritualmente, achando que Deus está se vingando dele. Nós temos um homem adoecido, tudo porque ele acreditou na separação, de que Deus estava longe dele. Agora, no Salmo 23, nós temos um homem totalmente diferente. E por que ele está diferente? Porque ele sente que Deus está perto. Lembre-se, a unidade é a raiz de tudo que é bom. A unidade com o Pai. E a separação do Pai é a raiz de tudo que não presta. Tudo que não presta. Olha o que Davi diz. Ele põe uma mesa para mim perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça. Faz transbordar o meu cálice. Tenho certeza que a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Olha, um homem esperançoso, um homem agradecido, um homem que, quando está tudo dando certo, lá nas águas tranquilas e pastos verdejantes, ele tá grato, ele está honrando o Senhor, reconhecendo que tudo tem vindo do Senhor. Um homem agradecido, com gratidão, com honra. Quando vem a crise, o vale da sombra da morte, nós temos um homem confiante. Ainda que ele saiba das suas incapacidades, ainda que ele saiba que pode ter atitudes desprezíveis, reprováveis aos olhos do Senhor, ele não se desestrutura emocionalmente, nem psicologicamente, nem espiritualmente, ele não se desarranja, ele não tem comportamentos como o do Salmo 38. Por quê? Ele mesmo responde, ele diz assim: porque tu está comigo. Nesses dias, querido, entenda, esses são dias em que os filhos de Deus vão conseguir dar o fruto da sua fé no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, no meio dessa guerra, no meio dessa adversidade, no meio desse distanciamento e isolamento. Eles vão conseguir dar o fruto da sua fé, eles vão se manter conectados com o céu, eles vão se manter estruturados psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, por causa de uma única coisa. Eles sabem, eles têm certeza, eles têm convicção, ainda que eles não sejam perfeitos, eles sabem que o Pai está com eles. Eles sabem que o Pai está com eles. Olha, deixa eu te ler esse texto aqui. Olha o que Jesus falou sobre isso. João 16:32. Ele diz assim: pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, porque o meu Pai... porque o meu Pai está comigo. Olha que loucura, irmão. Olha o que Jesus está dizendo. Vai ser todo mundo dispersado, vocês vão me deixar, eu vou ficar sozinho, mas eu não vou ficar aqui me sentindo vítima, me sentindo abandonado, me sentindo deixado, me sentindo traído, magoado, me acusando, onde é que eu errei, o que foi que eu fiz. Não. Vai acontecer tudo isso, porém eu não me sentirei desamparado, porque o meu Pai está comigo. Esse é o perfil de homem de Deus, de mulher de Deus, que vai vencer o mundo nesses dias de pandemia, essa próxima década, que é a década do nascer do anticristo, da formação do seu governo. Esse é o perfil de homem de Deus, de mulher de Deus, que vai vencer o mundo nesses dias. Pessoas que sabem que o Pai está com elas, elas não se sentem desamparadas, elas estão estruturadas psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para dar os seus
frutos em todas as estações. Você recebe isso aí? Diga amém. Você entende a paternidade? Você está entendendo? Paternidade não é, que bom que Deus é meu pai. Não. Paternidade, ela te alinha de cima para baixo, por causa da presença do Pai conosco. Eu quero ler esse texto para a gente ir para o final aqui da nossa aula, do nosso grupo de estudo. Diz assim: e levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos, alegrando, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Preste atenção. Olha aqui. Recebe isso aqui no seu espírito, querido. Recebe isso aqui na tua alma. O filho pródigo apronta as suas. Primeiro, ele se sente digno, né? De ser filho. Ele pede a herança, ele pede a sua recompensa ao pai, ele pede a sua herança, ele se sente apto como filho, né? Digno de ser filho. E vai, pega a sua herança, gasta lá, faz suas besteiras, você já conhece a história. E aí, por fazer as besteiras, passar umas crises, passar umas fome, umas necessidades, aí ele volta com a história assim: pai, já não sou digno. Eu te pergunto, quando ele foi digno? Eu te faço a pergunta, querido, você que está aí do outro lado. Quando ele foi digno? Quando é que ele foi digno? Porque agora ele está voltando com uma história dizendo assim: já não sou digno. Eu te pergunto, quando ele foi digno? Olha, eu tenho 3 filhos. Um deles estava aqui ao meu lado agora há pouco. Davi, Benjamin e Levi. 7 anos, 5 anos e 2 anos. Eu te pergunto, quando que o Davi se tornou digno de ser meu filho e aí eu decidi fazê-lo? Você entende? Ele é meu filho, primeiro porque eu desejei ter ele. Segundo, porque a mãe dele desejou ter ele. Terceiro, porque Deus deu uma palavra para nós, para termos ele. Você entende? São os pais que planejam os filhos. Eles querem os seus filhos. E eles fazem os filhos. E os filhos nascem, ou seja, ser filho não é uma questão de merecimento. Eu vou repetir, ser filho não é uma questão de merecimento. Ser filho é uma questão de herança. 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 Ser filho é uma questão de herança. Entende? Não é merecimento. O filho, a gente faz igual o filho pródigo aí, ó. A gente passa umas crises, faz umas orações, Deus não responde, passa umas necessidades, passa umas demandas, passa umas crises aí doidas, a hora, às vezes Deus não responde, aí a gente começa a ficar de lá. Eu não sei, eu acho que eu estou reprovado diante de Deus, eu não me sinto filho, eu te pergunto, você que está aí do outro lado, seu cabeção, sua cabeçona, quando que você foi digno? Você não se torna filho por dignidade. Filho é uma questão de direito, herança. Por isso que João 1,12 diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, não da vontade da carne nem do sangue, mas de Deus. De Deus. Deu-lhes o direito. Não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi, diz o Senhor. Olha o que está escrito em Mateus 23, eu poderia aqui fazer outro vídeo só sobre isso, né? Na 25, perdão, naquele dia ele dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entre no reino que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Ei, querido, você é filho de Deus porque Deus quis a sua existência.
Deus planejou você. Deus pensou em você e fez você. Por isso que você se tornou filho de Deus. E essa identidade foi legitimada quando você aceitou Jesus para a remissão dos seus pecados. A ira de Deus saiu de sobre você e você ganhou o presente de se tornar filho de Deus. E o apóstolo João diz em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, e é verdade, nós verdadeiramente somos seus filhos. E aí tem gente querendo comprar essa dignidade, né? Vamos chegar nisso aqui. Preste atenção, isso aqui é o penúltimo slide, nós já estamos indo para o final. Preste atenção nisso aqui, é o diálogo do irmão do filho pródigo com o pai. Porque aqui o irmão do filho pródigo representa muitos na igreja hoje, muitos. Pessoas que são servas de Deus, mas não se sentem filhas de Deus. Elas estão sempre querendo comprar o seu lugar perto de Deus. Elas querem comprar com o serviço que elas fazem a Deus, o seu lugar na mesa com Deus. Não é assim não, querido. Preste atenção. Aí o filho pródigo volta, o pai manda fazer uma festa, aí o irmão do pródigo está voltando, né? Lá do campo, e aí ele pergunta para o empregado, e aí ele chega diante do pai, e aí ele tem um diálogo com o pai. Preste atenção na conversa. Eu separei aqui só alguns trechos. O irmão do pródigo diz assim: tenho trabalhado ao teu serviço e tal, tal, tal. Presta atenção nessa palavra. Tenho trabalhado. Aí você presta atenção como é que o pai responde lá na frente. Diz assim: filho, tu sempre está comigo. O filho diz assim: eu tenho trabalhado. O pai diz assim: tu sempre está comigo. Querido, a pessoa que tem mentalidade de servo, ela está sempre trabalhando para Deus. A pessoa que tem mentalidade de filho de Deus, ele está sempre com Deus. Não se trata de serviço, se trata de viver na presença de Deus. O irmão do pródigo diz assim: e eu estou ao teu serviço como um escravo. Olha aqui, você já deve ter visto isso demais na igreja, né? Ah, eu sou um servo de Deus. E eu não estou aqui fazendo crítica, não, porque muitos homens de Deus se intitularam servos, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que não conseguem desfrutar da paternidade, eles só se veem como servo, eles não se veem como filhos, eles só se veem como servo, eles como um escravo ao teu serviço. Jesus olha para ele e diz, o pai olha para ele e diz: meu filho, pega aí. Ele diz assim: eu sou um escravo. O pai olha para ele e diz: meu filho. É filho, querido. É filho, não é escravo. É filho. Você pode até se ver como um escravo de Deus, mas não é, não deveria ser como você se vê. O pai te vê como um filho. E você não está trabalhando para Deus. Você está na presença, você está desfrutando, você está fazendo isso com Ele. Você está desenvolvendo o seu trabalho com Ele, você está na presença dEle. Olha o que Moisés diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. O Senhor olha para ele e diz assim: a minha presença irá contigo e te dará descanso. Não é serviço, não é trabalho, é estar com Ele, é fazer com Ele. Não é escravo, é filho dele. Você não está trabalhando na empresa de Deus, você é dono dessa empresa. Você não está trabalhando como empregado na empresa de Deus, na empresa reino de Deus, não. Você é filho de Deus e possuidor do reino. Olha o que Jesus disse: alegrai-vos, ó pequeno rebanho, foi do agrado do Pai vos dá o reino. O reino é seu, querido. Você é filho de Deus, o reino também é seu. Você não está como um escravo, empregado no reino de Deus. Você é filho de Deus e está com Deus servindo a Ele. Olha a diferença. Eu estou como escravo ao teu serviço. Ele diz assim: tudo que tenho é seu. O filho diz assim: ao teu serviço. O pai diz: não, tudo que eu tenho é seu. Querido, isso aqui é nosso, é seu. E aí ele diz assim: esse teu filho voltou e você matou o ovelho.
o pai diz assim: o teu irmão voltou. Em outras palavras, ele é seu irmão, vocês dois são meus filhos e nós somos uma família. E tudo que eu tenho é de vocês. Pega isso no teu espírito, querido. Pega isso na tua alma. Isso é paternidade. Isto é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino não é só para a gente não queimar no inferno. O evangelho do reino de Deus fala da paternidade de Deus. Deus é o nosso Pai, não é uma coisa subjetiva, nem ilustrativa, nem é real, é literal. Ele é a nossa fonte, ele é a nossa origem. Ele nos dá uma estrutura espiritual, psicológica, emocional e física. Ele nos chama para fazer parte da sua família e ser dona do seu reino juntamente com ele. E aí o filho diz assim, aí tu mata o novilho gordo para ele, ele diz assim, nós tínhamos que nos alegrar, eu e você. Entende? Você percebe aí o pai, o filho dá uma fora, o pai vem e alinha ele. O filho dá outra fora, o pai vem e alinha ele. O filho dá outra fora, o pai vem e alinha ele. A verdade é que tu sempre está comigo. A verdade é que tu é o meu filho. A verdade é que tudo que eu tenho é seu. A verdade é que aquele pródigo lá é teu irmão. E a verdade é que nós tínhamos que nos alegrar. Ele alinha o filho. E hoje Deus está te alinhando da mesma maneira que ele fez com esse irmão do pródigo. Deus está fazendo com você e agora através dessa palavra. Ele está te alinhando, ele está alinhando os teus conceitos. Você está sendo confrontado aí agora no seu psique. Você está aí, talvez até perdido. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Mas como é que é isso mesmo? Eu pensei que fosse assim, eu pensei que fosse assim. Deus está te confrontando, Deus está te sacudindo, Deus está te alinhando à verdade. Deus está te alinhando à verdade. Ele é o seu Pai. Você veio dele. E o propósito da paternidade é te dar pertencimento. Você pertence a ele. Você tem origem e você tem destino. E o propósito da paternidade, além de te dar origem, destino, identidade, ele te dá uma estrutura espiritual, psicológica, emocional e física. Que maravilha! Nós somos um com ele, querido. Olha que está escrito em Mateus 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Lembra do que eu disse? Rasgou, a separação cravou. Jesus cravou na cruz a separação. Portanto, não tenha medo. Está escrito, querido, no livro de João, aonde tem amor, não tem medo. Aonde o amor está, não tem medo. Não tenha mais medo de se separar de Deus. Não fique aí atormentado achando que Deus vai te deixar por qualquer coisa, não, querido. Isso é coisa da tua cabeça. Deixa de loucura. Não fique aí se reprovando, se culpando, achando que Deus vai te deixar porque você fez isso ou fez aquilo. Pode ser louco. Eu me converti aos 21 anos. Antes disso, eu era um louco, um fanfarrão. Deus estava comigo, me salvava, me livrou. Deus me livrou várias vezes, me protegendo, me guardando para um tempo específico. Deus não passou a me amar só quando eu servia, comecei a servir Ele, não. Deus já me amava desde o meu nascimento. Deus me conheceu no ventre da minha mãe. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te conhece quando você era uma massa sem forma. Ele não vai te desamparar por qualquer coisa, não. Ele não vai te deixar sozinho, não, que ele não tenha medo. Ele vai te ajudar, ele vai te levantar. Sinta-se amado, sinta-se ligado com ele e deixe ele te estruturar de cima a baixo. Amém? E eu quero encerrar com João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O propósito da paternidade é criar um ser por causa da presença, da proximidade, da ligação, da unidade, por causa de um viver dentro do outro, tesouro em vaso de barro, por causa dessa ligação pai e filho,
existir um ser espiritual, psicológico, emocional e físico totalmente empoderado para viver na Terra de maneira gloriosa e cumprir o seu desígnio, o seu propósito, o seu chamado. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Essa é a aula 2 de 7, com o tema O Evangelho do Reino de Deus. Shalom, shalom a todos. Vou encerrar aqui agora a nossa gravação. Shalom, shalom. Tchau, tchau.